esse episódio 5, que podemos dar adeus a personagens. Sim, particularmente eu não sei se seria definitivo, mas bora pro vídeo! Isso aí, galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez vamos falar aí desse 5º episódio de X-Men 97. E assim, eu vou ser bem sincero, eu tô bem surpreso com essa série animada, porque assim, ela tá em uma qualidade fora. É só começar a gravar que o cachorro começa a latir. Acontece aí também. Mas enfim, ela tá com uma qualidade tão boa, mas assim, tão boa. Cada episódio eles trazem emoção, nostalgia e muitas coisas relacionadas realmente a tanto a animação quanto referência aos quadrinhos, aos filmes. A gente sabe que, querendo ou não, alguns dos episódios ali é bem parecido com os episódios antigos, onde eles seguiam ali alguns pontos das revistas em quadrinhos, né? Mas a gente já viu também que várias coisas ali não são totalmente como nos quadrinhos. Então, ele traz aquela essência dos quadrinhos, mas de uma forma diferente e que faz a gente realmente falar, pô, gostei, isso aqui é bom, isso aqui vai acontecer ali. A gente começa a ter várias ideias do que pode acontecer, do que pode estar por vir, né? Mas, no ponto, assim, a gente tem aí, mais uma vez ali, o Magneto, a Vampira e o Gambit em uma saia justa, numa situação meio irritante. E uma das coisas que eu queria deixar claro, a animação acaba transmitindo a sensação real, sabe? Tipo, a história ali, o storytelling dela traz pra gente aquela sensação, como se a gente estivesse ali vendo a pessoa que a gente ama, tipo, quase com um relacionamento com uma outra pessoa que até algum tempo atrás era nosso maior inimigo, sabe? Tipo, ela traz essa sensação. E eu gosto desse ponto de a gente trazer aí uma referência e todo episódio ele foi envolto dessa questão, né? No entanto, a gente viu ali em um determinado momento a Vampira contando para o Gambit toda a história dela com o Magneto, né? Falando que eles tiveram um relacionamento passado antes dela entrar para os X-Men e tudo mais. E eu vou ser bem sincero, assim, não vou falar totalmente dos quadrinhos e séries e eu não me lembro, não me recordo especificamente desse elemento dela ter tido um relacionamento com o Magneto. Mas é aquele negócio. Eu posso ter passado batido por isso, que até mesmo porque tem anos que eu vi quadrinhos e de um tempo pra cá eu não acompanho tanto quadrinho assim quanto eu gostaria. Mas assim, a gente tem esse elemento dessa história que ela tá contando e fazendo com que o Gambit ali se sinta ao mesmo tempo que desolado, triste, mas ao mesmo tempo ele se sente talvez mais humano, porque ele é uma contradição falar que o mutante se sente mais humano, mas assim, a sensação o que ele passa é que ele está disposto a fazer qualquer coisa por ela, pela felicidade dela. É mais ou menos isso que eu queria chegar no ponto, né? E aí, além disso, também a gente vê o Noturno aparecendo, eles comemorando, vemos ali o conselho ali, né, de Genosha, querendo que o Magneto seja o governante, e aí ele propõe que ele vai ser o governante desde que a Vampira seja a rainha, né? E aí vem aquele contraponto, que o Magneto, ele como, vamos dizer assim, não como vilão, soa um pouco estranho. Mas é o ponto, né? Que ele está tentando, de alguma forma, se resguardar, talvez, colocando a Vampira. Ou simplesmente ele quer realmente a Vampira do lado dele. E pelo relacionamento que eles tiveram no passado, podemos dizer assim. Mas é um ponto bem interessante. A gente vê ali alguns outros pontos, né? Como a Moira, que ela era a única não mutante na sala, especificamente. Porém, para quem é das antigas dos quadrinhos, sabe aí que
ela tinha um poder, ela era uma mutante, mas depois eles tiraram os poderes dela. Mas assim, ela era uma mutante extremamente poderosa, que quando ela morria, ela podia reiniciar ali tudo e mudar a história completamente, né? Então a gente tem ali essa questão. Será que eles vão revelar que em algum momento ela é uma mutante? No outro lado, né, a gente vê ali Genosha com vários mutantes, aquela questão assim, nossa, aqui a gente pode ser tranquilo, aqui a gente pode ser quem a gente é. E uma das coisas que é interessante que X-Men, ele passa muito essa mensagem de igualdade, de busca de igualdade, né? Eles não entram muito em termo racial, mas se a gente for parar para olhar, é um contraponto, assim, gigantesco. Não só racial, mas também com minorias, podemos colocar assim, como um todo, né? Há a questão de buscar uma aceitação, né? A gente pode considerar ali que os mutantes seriam bem a representação de várias minorias, várias pessoas que sofrem algum tipo de preconceito. Que é basicamente sobre isso, né? X-Men sempre foi sobre isso, sobre esse preconceito das pessoas com as pessoas que são diferentes delas, né? Podemos colocar um ponto assim. Então eu acho bem interessante esses contrapontos que a gente tem em relação ao X-Men, né? E a vida real, X-Men e vida real. Eu acho isso sensacional e a forma com que eles abordam também é de extrema delicadeza e ao mesmo tempo emocional, sabe? Tipo, ele te faz realmente sentir as emoções que talvez ali os personagens estão sentindo. Pelo menos isso é comigo. Eu não sei se todo mundo vai ter essa percepção, mas comigo eu tenho essa percepção e eu acho isso extremamente interessante. Por outro lado, a gente vê lá na mansão, né, a Chris, né, entrevistando ali, falando um pouco sobre os mutantes, sobre a causa mutante. Eu acho interessante alguns pontos, porque a Chris, para quem não sabe, nenhum dos quadrinhos, ela também já teve um relacionamento com o Fera, e ali ela meio que faz uma cantada que o Fera fica vermelhinho e tal. Não sei se ali seria um indício de um possível relacionamento entre eles, ou algo do tipo. Não sei se é algo que possa acontecer, mas a gente vê ali as entrevistas acontecendo e tal, a gente vê o Scott, né, o Ciclope ali falando sobre quando a Jean usou o poder da Fênix lá para parar os poderes dos raios dos olhos dele, e aí acabou meio que vendo o olho dele, e ao mesmo tempo que ele conta a história, a Jean também conta a história para o Wolverine, e a gente vê que eles estão realmente num estranhaço, podemos dizer assim. E o Wolverine acaba recebendo um beijo da Jean e, tipo assim, indo diferente do que a gente já viu nos filmes, né? Ele fala, não, você e o Scott são o casal e tal, aquele negócio, vocês têm que se conversar e se acertar. Eu achei bem interessante esse ponto. E, além disso, a gente vê o Scott perdendo a paciência lá com a repórter, falando coisas que ela não gostaria de ouvir e que talvez nem fosse tão bom ser ouvido pela mídia como um todo, né? Então, entra nesse ponto, a gente vê o Ciclope um pouco mais, sei lá, não sendo o bonzinho, o capachão, sabe? A gente vê ele tomando umas atitudes um pouco diferenciadas que pode indicar aí que talvez a gente vai ter uma separação do grupo como um todo, não sei, mas assim, são coisas que podem estar trazendo esse indício. Além disso, ele vai lá se consolar, né, mentalmente lá com a conexão psíquica que ele tem com a Madeleine Prime, e aí a Jean descobre, ficando com muita raiva dos dois, e fala que aquela conexão era entre ele e ela e tal, aquela coisa toda, cortando aquele laço, mas ao mesmo tempo a gente vê ela tendo um outro lapso ali daquela conexão mental junto com a Madeleine, no momento em que o Cable aparece falando que é para desligar a música, que tá acontecendo alguma coisa, e aí a gente vem no ponto, né? Nos quadrinhos sempre foi evidente essa questão de Genosha, do massacre em Genosha, né? E nessa questão desse massacre,
faz um contraponto, né? Porque é uma história que é marcante para os mutantes. Da mesma forma que a gente pode considerar eventos de massacre, né? Aqui no Brasil a gente teve o massacre da Candelária, né? Então são coisas que chocam as pessoas, né? E ali mostra que foi sem dó, muitos mutantes morreram. Só que uma das coisas que eu acho engraçado que, vamos colocar assim, tudo bem que não ter treinamento possa complicar os mutantes usarem os poderes. Mas a gente vê os mutantes fugindo ali daquelas sentinelas e tal, e alguns mutantes só lutando. Com a quantidade de mutantes que tinha em Genosha, poderia ser favorável para eles, mas a gente vê o destaque ali sendo para o Magneto e no finalzinho para o Gambit, aonde o Magneto acaba meio que sacrificando e o Gambit no final também se sacrifica, mas faz aquela alusão ao título, né? Pra gente não esquecer, né? A questão, não esqueça o que o Gambit está fazendo. Ele se matou para vamos colocar assim, acabar com a ameaça. Mas quanto de perda ainda teve, mesmo eles fazendo isso? Eu acho que é o ponto ápice ali do episódio, o ponto chave do episódio, deixando claro que tem mais coisa por vir, né? Que a gente vê o Gable aparecendo, significa que aquele incidente provavelmente implicou em algo no futuro, né? E por isso ele tá vindo ali para intervir. Na abertura a gente vê elementos como o Apocalipse, o Cable lutando contra o Apocalipse. A gente vê o Noturno, e aí depois o Noturno aparece no episódio. A gente vê o Noturno e o Gambit lutando em Genosha antes dela ser uma sociedade mutante, né? Então, isso faz alguns contrapontos. Então faz a gente pensar, será que o Apocalipse está por vir? Não sei. Mas eu gostei do episódio, eu achei assim, sensacional. O storytelling dele foi bem contado, foi uma narrativa extremamente emotiva, né? Trazendo emoções, trazendo pontos importantes para se pensar. Gostei bastante, quero saber de você. O que você achou desse episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não comprou as camisetas do canal, link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!